Saudações esmeraldinas. 2 a 0 ficou barato para o Goiás ontem no Maracanã. Derrota para o Flamengo. Por que eu digo isso? Porque na verdade, pelo desempenho do time, a gente poderia ter esperado muito mais do que isso. Poderia ter sido uma goleada como foi contra o Palmeiras aqui na Serrinha. Mas eu tenho também um fio de esperança no que vem por aí, mas é um fio também muito instável e eu vou explicar por que aqui nesse vídeo. Você seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Verde 33, eu sou o Helder Dias, esse é um canal dedicado ao Goiás Esporte Clube. Quero agradecer a todos os que comentam aqui, a todos os que participam, peço a vocês que façam isso, peço a vocês também para se inscreverem no canal, quem não foi inscrito aqui, ajuda a gente aí a chegar a mais pessoas, embora seja um trabalho que eu faço sem visar nada muito ambicioso, não, apenas um canal de comunicação para a gente discutir aqui as aventuras e desventuras do Verdão, maior do Centro-Oeste, e esperamos que continue assim. Enfim, o Goiás fez uma partida, a meu ver, muito preocupante ontem contra o Flamengo. Por que eu digo isso? O primeiro lance, praticamente que definiu a sequência do jogo, o pênalti que sofre o Ayrton Lucas por parte do Edu, uma jogada imprudente na visão, uma jogada também de interpretação, mas que não dá pra gente negar que se o árbitro quiser apitar pênalti ali, pode apitar. E em lances assim no Maracanã, diante da pressão da torcida, se o lance for interpretativo, meu caro, contra o Flamengo, não espere outra coisa, não espere outra decisão do VAR, que nem chamou, aliás, né? Foi uma decisão que o VAR, obviamente, deve ter verificado, mas que se o VAR falou, olha, isso aí tá meio lá, meio cá, deixa a peteca com o juiz, ele já decidiu que foi pênalti, então deixa pra lá, não vamos chamar pra nada aqui. Se fosse o contrário, olha, se o juiz tivesse marcado, se o árbitro tivesse marcado, provavelmente teria um VARzinho ali para, olha, dá uma olhada a mais aqui. Porque é assim que funciona, né? Olha, no futebol brasileiro, o Goiás não é o Goiás do Campeonato Goiano. Ele não é o peixe grande, ele é o peixe pequeno. Então vai ser, se tiver lance duvidoso, eu vou falando para você aqui, ó. Você, Esmeraldina, que está aqui me olhando agora, estou olhando para vocês. Se tiver lance duvidoso contra São Paulo, Corinthians, Grêmio, Flamengo, como foi, Palmeiras, Cruzeiro, os times maiores, os times de mais camisa, sempre vão ter vantagem psicológica aí, na decisão dos árbitros em relação ao Goiás, e é o que acontece também aqui nos jogos do estadual, quando o Goiás joga contra Craque, contra Napolina, contra Morrinhos, etc, etc. Então, o que eu posso dizer a respeito daquele lance é que se o Goiás tivesse mostrado algum poderio de reação logo em seguida, diante da pressão que sofria, e equilibrado o jogo, talvez o jogo se transformasse em uma outra partida, porque estava ali no começo. Na verdade, o Flamengo pressiona mais um pouco depois do primeiro gol, dá uma arrefecida, o Goiás chega com o Vinícius quase alcançando uma bola que poderia ser um empate, mas seria um empate para levar outro gol. Por que eu digo isso? Porque o Goiás não teria condições de segurar um resultado contra o Flamengo no Maracanã, com o elenco que tem o Flamengo, apesar de ser um elenco envelhecido, os principais jogadores, né? A gente sabe aí a situação hoje que está Bruno Henrique, que está o Arrascaeta voltando de contusão, a idade do Everton Ribeiro também, não é o mesmo time de 4 anos atrás. Mas enfim, o Goiás não se seguraria pela questão simplesmente da qualidade do elenco Flamengo em relação ao elenco do Goiás. E aí que está a questão preocupante. Não é o resultado de 2 a 0, que poderia ter sido mais, quero falar um pouco mais sobre isso durante esse vídeo. É a questão que a gente só tem 11 jogadores e olha lá para entrar em campo, né? Vamos dar em respeito à história do Rangel no Goiás, que é mais antiga que a do Tadeu, o Rangel não está sendo culpado dos gols.
mas tem alguns lances que eu tenho uma certa temeridade com o Rangel também, né? Em bolas alçadas na área, ontem ele deu uma trombada com o zagueiro. Então, mas o que isso reflete é que o Goiás não tem um banco à altura do time titular. E o time titular que o Goiás tem é um time que, se fizer tudo certinho, garante, se fizer tudo certo, se jogar todos os 38 jogos, ele garante a permanência do Goiás na Série A. Porque tem um meio de campo com qualidade e tem um ataque que ou uma vez ou outra vai acertar, apesar de que o Goiás é o único time do campeonato que só fez gol em um jogo de 5 partidas que houve. Nós tivemos em branco contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo, depois fizemos os 3 únicos gols do Campeonato Brasileiro no mesmo jogo contra o Corinthians, depois saímos contra o Inter, foi aquele jogo bom do Goiás, mas ao mesmo tempo ruim de resultado, depois o triste jogo contra o Palmeiras, e ontem também esse jogo contra o Flamengo lá dentro do Maracanã, em que o Goiás poderia ter feito gol. Aí que tá o meu ponto é esse. Se o Goiás tivesse um pouquinho mais de qualidade ali no ataque, e a gente não tem ninguém melhor no banco, esse é o problema, o Goiás não passaria em branco contra esse Flamengo, porque é um time que tem muita deficiência defensiva. É muito fácil entrar na defesa do Flamengo. Qualquer time vai fazer gol no Flamengo se tiver um mínimo de qualidade no ataque. E o Goiás não teve essa finalização. Oportunidades tiveram no jogo. Foram construídas oportunidades, não teve como concluir da melhor forma no gol adversário. O Flamengo estava até com um goleiro reserva, Matheus Cunha. E do lado da defesa do Goiás, pior. A defesa do Goiás ontem, sem a zaga titular, ela é altamente vulnerável. O Flamengo não fez mais gols porque desistiu. Não é que desistiu a palavra, ele se acomodou, quis assegurar um placar ali, quis poupar jogadores para maratona de jogos, sei lá o motivo. Mas o Flamengo poderia ter feito 3-0, poderia ter feito 4-0, perdeu chances de gol incríveis, né? Teve bola que eu falei, não é possível. Teve um lance no segundo tempo, depois já estava 2-0, em que o autor do gol, o Everton, que fez aquele segundo gol, ainda que tenha sido de letra, ainda que tenha sido um gol realmente de quem tem recurso, mas a bola passa, a bola corta a zaga do Goiás até chegar nele, né? Então, é um lance que mostra, se você vê o lance de uma vez, você fala, pô, mas isso aí foi gol de pelada, com toda a questão da técnica, mas em pelada também se faz gol com recurso técnico também, né? Mas foi muito fácil, o que eu quero dizer, isso foi muito fácil entrar ali, né? E depois, uns 10 minutos, 15 minutos depois, outro lance com Everton Ribeiro sozinho na área, a bola está ali na parte à esquerda da área ali, abaixo entre a pequena e a grande área, no meio ali do lado esquerdo, sozinho. Ele poderia sair ali, tomar um café e voltar, que não teria ninguém marcando. E eu olhei, depois passou o replay do lance, falei, como que um jogador fica sozinho durante tanto tempo e não um jogador comum, um jogador como Everton Ribeiro? Então, isso aí, para mim, faz parte do desconjuntamento que se provoca no time do Goiás quando não tem um 11 titular, que é um 11, eu repito, um 11 com suas limitações técnicas, mas um 11 que joga o arroz com feijão. O meio de campo do Goiás ali, o Morelli agora preocupa, porque não sabemos como é que ele saiu do jogo, provavelmente não deve jogar contra o Botafogo pelo jeito que ele saiu da partida ali, sentindo uma contusão muscular, né? Pelo pouco que deu para perceber. Mas ele, com o Diego, com o Palácios e com o Zé Ricardo, formam um meio de campo que dá consistência, que protege um pouco mais a zaga, que sendo titular com o Bruno Melo e o Lucas Alter, dá alguma esperança de poderio defensivo para o Goiás, coisa que não dá para ter nenhuma confiança sem essa estrutura mínima ali, né? E sem ter também muitas esperanças de fazer gol, que é um problema que o Goiás tem, mas é o 11 que temos. Não vai consertar esse 11 até a próxima janela. Então vamos ter que ir com essas peças. A gente vê a falta que começa a fazer aí o Nicolas, né? Apesar
do Nicolas ter escolhido ir para a Série B. Olha só o nível que o Goiás chegou, né? Então, é uma situação difícil, mas olhando também pela questão, vamos ser também práticos, olhando para a tabela, o Goiás pegou Flamengo, pegou Palmeiras, dois dos times que estarão com certeza no top 5 aí. O Inter também, que é um time que disputa ali, apesar de estar numa fase muito ruim, um time realmente mal tecnicamente. O Inter perdeu ontem, inclusive, em casa para o Atlético Paranaense. Corinthians, que vai se recuperar e ter um elenco, o Goiás ganhou com autoridade. E o Atlético Paranaense na Arena, que é um jogo sempre muito difícil para qualquer time. Então, é uma tabela que agora tem pela frente o Botafogo, líder do campeonato. Tem que ver hoje se ele confirma essa liderança no jogo contra o Corinthians, né, jogando em casa. E aí vem para jogar com o Goiás provavelmente com 100%, quem sabe, de aproveitamento. Então, é uma tabela que não ajudou o Goiás na sua construção. Depois disso vai melhorar para o Goiás? Eu posso prometer para vocês? Não posso prometer. Porque tem a questão psicológica, a questão das contusões. Se o time, depois do jogo contra o Botafogo, vai ter ainda o Emerson Ávila como treinador, que eu acho que a culpa não é dele, apesar dele ter seus momentos, no jogo contra o Palmeiras ele errou, né? Ontem não tinha muito o que fazer, é verdade, né? Mas eu não sei se seria a hora de mexer no Emerson e colocar outro, a não ser que seja um grande destaque, trocar ele por um, sei lá, um treinador do mesmo nível ali. Eu não sei se compensaria. Teria que ser um treinador que já chegasse pelo nome e desse motivação ao elenco do Goiás e desse confiança ao psique, a parte psicológica do time. Eu não sei se o Goiás tem bala na agulha para isso no momento. Então, e não vejo também grande culpa do Emerson, porque ele não tem elenco para isso no momento. E ele fez o time jogar com algum padrão quando teve o principal 11 em campo. Então, quero que você deixe seu comentário aqui. O Goiás vai ter mais uma pedreira no fim de semana, e a partir daí vamos ver como vai ser construída a nossa jornada, né? O que vai sobrar depois desse começo aí, com 20% de aproveitamento, muito baixo, e deixa realmente muita preocupação. Ficou barato, e agora que está custando caro é a falta de planejamento para uma Série A, hein? Diretoria, é isso aí. Deixa aí seu comentário, se você gostou, deixe seu like e vamos para a próxima. Um abraço.